esclarece que esse tema, ele é mais um daqueles temas que nós trabalhamos no nosso estudo sistematizado, especificamente quando estamos apresentando as leis divinas. A última vez que estivemos aqui, falamos sobre as leis divinas, mostrando a vontade de Deus, expressa na prece o Pai Nosso, exatamente naquele momento em que Jesus nos indica que devamos falar nessa prece dirigida a Deus sobre a frase: que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi ensinada por Jesus. Ele veio aqui para exatamente nos dar exemplos claros sobre qual seria a vontade de Deus, como Deus gostaria que todos nós, seus filhos, agíssemos. Ele nos apresentou o amor como a principal lei de Deus, a lei de justiça e de caridade que estão imersas na lei de amor. E falamos também da nossa dificuldade, como educadores, como formadores de opinião, como pais, como evangelizadores, como dirigentes, de conseguirmos ser exemplos equilibrados de uma nova formação na educação das crianças, dos jovens, que temos a responsabilidade de conduzir, porque se estamos juntos, família e a evangelização do centro espírita, porque nós todos temos sim uma obrigação, um dever, um trabalho a ser feito em relação à educação, à reformulação, à reeducação dessas crianças. E nós, na ocasião, apresentamos uma ideia de que nós, educadores, não estamos nos saindo muito bem. Pelo menos é a nossa avaliação, que nós falamos muitas vezes, é passível de controvérsias, pode ser contestada, pode ser rejeitada, mas a gente entende que nós, como educadores, estamos falhando em muito. Por quê? Questão de cada um. Mas, de qualquer maneira, dentre as leis apresentadas como sendo a vontade de Deus e o livro dos Espíritos, existe a lei do trabalho. O trabalho. Jesus disse pelo menos duas coisas que vamos destacar aqui hoje, que merece a nossa reflexão. Lembrando que o nosso tema é uma frase de André Luiz, do Espírito, que disse isso: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E Jesus teria dito que nem só de pão viverá o homem, mas também daquilo que é espiritual. Nesse caso, o pão simboliza as nossas necessidades materiais. Todos nós temos. O pão de cada dia, que ele também citou na prece, mencionada na última intervenção nossa aqui, no encontro com as mães do nosso projeto social. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, a gente pede a Deus que nos dê o trabalho, a dignidade, do que nós precisamos conquistar no dia a dia. Então, todo mundo se prepara para esse momento de trabalhar para conquistar o pão de cada dia. O pão de cada dia simboliza justamente tudo que nós precisamos, materialmente falando. Então, todo mundo de bom senso, até por instinto de conservação, que é uma outra lei de Deus, a lei de conservação, nós vamos nos preparando, nossas famílias, nossos pais, as escolas, os professores, todos se mobilizam dentro da sociedade, lembrando que a sociedade é uma outra lei divina, essa arrumação de coisas necessárias para a convivência mútua em comum, que é a lei de sociedade. Então todos se preparam para nos oferecer condições mínimas necessárias para conquistarmos o pão de cada dia, aquilo que será digno para podermos nos alimentar bem, nos vestir bem, para podermos morar bem, para podermos ter acesso à educação e termos acesso à saúde. Por sinal, isso é uma coisa tão primária, tão necessária,
que em todas as constituições de todos os países, inclusive o nosso, é claro, ali tudo que está registrado visa mostrar que as pessoas que conquistam os cargos públicos, que vão administrar os erários públicos, frutos dos impostos arrecadados, de tudo que é produzido, porque tudo que a gente produz, uma parte, um dízimo, todos temos que dar e ninguém foge disso. Direto ou indiretamente, esse volume arrecadado deve ser administrado por um grupo da sociedade que nós elegemos para justamente atender às nossas necessidades materiais, o pão de cada dia. É ter acesso à educação, acesso à saúde, à moradia, ao emprego, enfim, à dignidade daquilo que é o mínimo necessário. Então, toda a sociedade já está mobilizada para isso. Claro que nós lamentamos. Lamentamos quando o serviço de educação não é bem feito, o de saúde não é bem feito, quando a administração pública ela também não cumpre o seu papel. Tudo isso é muito lamentável. Mas, de qualquer forma, o que está implícito é que, no discurso, no entendimento, todos nós sabemos que nós precisamos dessas coisas. São básicas. Estamos aí lutando para fazer com que isso atinja um nível de equanimidade, de humanidade, que todos possam ter realmente o mínimo necessário para uma sobrevivência digna. Há poucos dias nós conversávamos com alguns jovens a respeito desta luta que alguns jovens vivem para fazerem cursinhos, preparações para ingressar em alguma faculdade. Eu fico penalizado com isso, porque uma sociedade realmente equânime e justa não deveria submeter os jovens a esse vexame. Todos teriam que ter direito à educação mesmo, todos deveriam fazer os cursos que preferiram, que escolheram, e pronto. Em primeiro lugar, isso tinha que ser resolvido. E quando a gente vê o jovem nessa sofreguidão de vou passar no vestibular, não vou, e o pior, tento vestibular uma vez, duas vezes, três vezes, numa concorrência totalmente desleal, desigual. Ainda aparece um familiar ou outro, alguém cobrando, não passou ainda, está pagando o cursinho, o pai está investindo, a mãe, e não passou, e o jovem vai ficando cada vez mais constrangido, mais depressivo, no sentido mesmo de alguém que está sendo oprimido. Então é vexatória essa situação. A educação tinha que ser prioridade total, ou seja, todo mundo que quer realmente estudar, claro, todo mundo que quer, se a pessoa está se esforçando para ir ao curso, é porque ela quer. Então tinha que ter acesso livre ao conhecimento. O conhecimento tinha que ser gratuito e da melhor qualidade possível. Daí para frente, depois do conhecimento adquirido, aí pronto, aí justifica-se. Vai ter uma concorrência natural para que cada um galgue os lugares dentro do campo do trabalho conforme a sua dedicação. É o justo. Seria o certo. Estamos caminhando para isso. Certamente a civilização vai avançar para isso. Então todos nós, quase, estamos naturalmente envolvidos com a ideia do trabalho material para a sustentação digna. Queremos ter uma moradia, claro, um teto, queremos ter acesso à educação, à saúde, à alimentação, o básico mesmo. Porém, mesmo que tudo isso esteja resolvido, vamos supor que todo mundo agora tem acesso a tudo. Conseguimos conquistar conhecimento, conseguimos nos profissionalizar em uma ou em outra área e temos espaço para trabalhar e temos a remuneração pelo trabalho que executamos. Vendemos parte do nosso tempo, do nosso conhecimento para a empresa, para o setor da sociedade que vai precisar dos serviços. Então, como prestadores de serviço, a gente se compõe como aqueles que estamos ali
conquistando o espaço que fizemos por merecer. Estamos remunerados, então temos o pão de cada dia. Vamos supor que todo mundo teve acesso à educação, todo mundo teve acesso ao salário digno e todo mundo vive dignamente bem. Não tem acúmulo de um lado, nem tem escassez do outro. Por falar em acúmulo, não, agora há pouco estávamos assistindo o programa esportivo e vimos a renovação dos contratos dos jogadores, né, do Barcelona e de tantos outros e outros e tal. O nosso Neymar, por exemplo, o nosso grande ídolo na seleção brasileira e assim por diante. E vimos os milhões que vão ser repassados anualmente. Perguntamos, essas pessoas que ganham tantos milhões, elas vão conseguir gastar esse dinheiro de forma digna? Há tempo para gastar tanto dinheiro? Se você recebesse 50 milhões agora, se você fosse viver 100 anos, daria para você gastar esse dinheiro todo? Sinceramente, nós então que estamos acostumados a ver com salário mínimo, o que é que a gente ia fazer? Mas eu comprar o quê? Então, hoje uma das crises que nós estamos encontrando na sociedade é exatamente pessoas que ganham muito dinheiro, pessoas que ganham evidência, lógico. Se você se tornou uma pessoa pública, as empresas querem você para vender o produto. Quanto mais popular, mais caro você vai ser. Mais dinheiro você vai ganhar, portanto, porque a propaganda é a alma do negócio, como se diz, no mundo dos lucros, no mundo capitalista. E hoje nós estamos vivendo essa situação de jovens, pessoas com muito dinheiro acumulado e vivendo um drama pessoal. E aí, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? E ao mesmo tempo não tenho coragem de distribuir, de investir, de multiplicar, porque o dinheiro é bom, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é o ouro que se acumula, são os proventos materiais com os quais deveremos fomentar o progresso, gerar emprego, fazer com que todos os setores da sociedade se aprimorem. E quando você ganha esse dinheiro e retém, fica lá. Aí lembramos-nos daquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ó ricos, quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? Pelo menos é o que descreve as pessoas que têm os cofres cheios. Simplesmente cheios, sem dar direcionamento àquela coisa. O alerta de Jesus foi esse. Nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que é espiritual. Já falamos que o pão representa todas as conquistas materiais. Então, mesmo que conquistemos tudo, que tenhamos governos dignos, que saibam repartir o erário que é fruto dos nossos impostos, de forma que todo mundo tenha acesso à educação, a uma profissão, a um conhecimento, e tenha acesso ao emprego, tenha acesso ao salário. E o que vamos fazer depois? Com o que ganhamos? Com aquilo que a gente, na verdade, não vai gastar. Porque a manutenção de um ser humano não é tão grande assim. Um ser humano normal, ele precisa de pelo menos, na renda per capita, de tudo que ele necessita, de R$1.000. São as contas feitas pelos economistas. R$1.000 para você manter a vida digna, aquela coisa que é básica. Por mês. Então, se você ganha milhões, e agora? Você não vai precisar daquilo. Você pode até se permitir dar um luxo. Aí as pessoas começam a acumular 20 apartamentos, 60 carros e tal, que nem vão usar. Alguns têm dificuldade, têm que pagar motoristas que tem que ir lá só para ligar as máquinas, porque se não ligar, o motor vai enferrujar. Tem que manter profissionais para funcionar as máquinas. Aqui no Mato mesmo nós temos amigos empresários que fazem isso. Tem seus carros lá, suas máquinas de marca, e tem que ter aquelas pessoas que ordinariamente vão ter que ir lá para ligar essas máquinas. Mas Jesus também disse outra coisa. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Olha que situação. Meu pai trabalha até hoje e eu também. E ontem nós ficamos assim, reflexivos, quando uma das nossas cursistas, do nosso estudo sistematizado,
diante da aula que foi dada sobre a lei do trabalho, com a participação de todos, a pessoa disse assim: eu nunca na minha vida pensei que trabalho pudesse ter sido uma lei de Deus. Eu sempre vi trabalho como um castigo. Você tem que trabalhar. E ainda se lembrou de uma frase bíblica que diz assim, que quando os homens foram expulsos do paraíso, Adão e Eva, principalmente representando essa humanidade, uma das coisas que Deus teria colocado ali foi: e um dos castigos você vai ter que viver do suor do seu trabalho. Então aquilo foi perpetuando, desde lá, 6.000 anos aproximadamente, que trabalhar teria sido um castigo de Deus. Isso impregna quase todos nós que achamos que trabalhar para nos sustentar com essa dignidade toda, para suar, seria um castigo. Tivemos a ocasião de esclarecer que não é bem assim. Aquilo que foi colocado ali referia-se a um período da humanidade, justamente aquele em que espíritos foram exilados de mundos mais adiantados e insistiam em se manter estacionários, não queriam fazer o esforço necessário para avançarem espiritualmente, respeitando o processo de evolução também dos planetas. Esses tiveram que receber o processo de exílio e vieram para a Terra justamente representados pela raça adâmica, conforme o Livro dos Espíritos, e chegaram à Terra naquele período de transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiação. Então imagine, para quem já está num processo evolutivo bem mais ampliado, onde já não existe necessidade tanto de esforço físico para a manutenção, como nós já estamos começando a perceber, cada dia que passa o esforço físico está ficando cada vez menor, os trabalhos hoje tudo nas teclazinhas ali, pá. Antes eu tinha um escritório que eu tinha que manter para os nossos negócios, eu não preciso de nada disso. Um simples aparelho de celular me resolve todos os problemas de contato, etc e tal, e o computador faz todo o resto, pronto, mandamos e-mail, acabou, não precisa nem montar mais escritório, não tem, porque tem que ter uma praxe ali. A facilidade, então, o esforço físico está cada vez menor. Imagine um mundo bem mais adiantado que a Terra, como era o período indicado nessa sugestão deste exílio. Os espiritistas falam bastante sobre isso. Aqueles que acharam que perderam o paraíso, está lá na Bíblia, conforme a lição de Moisés, nos 5 primeiros livros da própria Bíblia. Então, a sensação de que estaria num mundo bem mais avançado, com tecnologias que permitiam apenas o esforço intelectual e menos esforço físico, tendo que vir ao mundo físico para ter que plantar. Olha o processo do plantio. Preparar o terreno, lançar a semente, molhar, tirar as ervas daninhas e por aí vai, até conseguir a plantação. Tanto que essas pessoas que fizeram isso perceberam que foi um sacrifício enorme terem que plantar para comer. E elegeram como sagrados os rios, as margens dos rios que facilitavam o trabalho, especialmente no Egito, especialmente na Índia. O rio Ganges na Índia e o rio Nilo no Egito mereceram todas as homenagens que até hoje estão aí observadas. Então essa sensação de quem não tinha muita necessidade de fazer esforço físico para comer foi indicada naquela expressão do exílio, de que agora teria que viver do próprio suor. Então, para aqueles espíritos parecia um castigo o trabalho. E aí se perpetuou essa ideia de que trabalho é uma coisa ruim. Tanto que essa aluna ontem deu um depoimento autêntico, essa preocupação de todo mundo achar que tem que trabalhar. E a gente tem que desmistificar isso agora. Temos que dizer que não. O trabalho é extremamente necessário. Não tem como chegarmos à perfeição possível. Não tem como amarmos o inimigo, fazermos o bem a quem nos faça o mal, se não for através do trabalho. Começando pelo trabalho material, sim,
esses temos que lutar pelo pão de cada dia e pensando agora em um trabalho muito mais meritório, sem desmerecer todo outro tipo de trabalho digno, que é justamente o trabalho abnegação. Que é quando você para por alguns instantes, alguns minutos, uma hora, algumas horas, na sua lida diária, e pensa assim: não, agora eu vou me esforçar intelectualmente, moralmente, fisicamente, e vou me dedicar a uma causa que não seja a minha causa, que não seja o meu interesse pessoal, nem o meu interesse de família, também são interesses dignos. Eu vou viver um momento de abnegação, ou seja, de total esquecimento de mim e dos meus, para cuidar de pessoas que eu nem sei quem realmente são, os nossos pequeninos da terra. E esse trabalho foi indicado por Jesus na sua despedida dos apóstolos na última ceia, conforme encontraremos no Evangelho de João, e a reprodução rediviva, relembrada, ressuscitada em o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus disse: olha, se todos vós quiserdes estar comigo, é muito simples. Quando eu estiver com fome, me dê o que comer. Quando eu estiver com sede, me dê o que beber. Quando eu estiver com frio, me agasalhe. Quando eu estiver sem teto, me abrigue. Quando eu estiver doente ou preso, vá me visitar. Se fizerdes isso por qualquer um dos meus irmãos pequeninos da terra, é a mim que o fazeis. Essa foi a despedida mais brilhante de alguém que não poderia ser outro menos grandioso e brilhante que o próprio Mestre Jesus, que nos disse isso para que não esquecêssemos. Todo o trabalho é necessário, faz parte da evolução. O trabalho faz com que a gente evolua intelectualmente, fisicamente, moralmente, socialmente. É como diz a música de Gonzaguinha: o homem sem trabalho não tem honra. É verdade. Mas além desse trabalho digno, da honra, da conquista pelo pão de cada dia, o que queremos chamar a atenção aqui é sobre o trabalho, a abnegação. Aquele algo mais que vamos fazer, quando não vamos querer nada em troca, não vamos querer reconhecimento, agradecimento. E olha que Jesus ainda teve o cuidado de dizer: cuidado mesmo. Quando fizerdes alguma coisa abnegadamente, quando derdes alguma coisa em nome da caridade, cuidado para que a mão esquerda não saiba o que faça a mão direita. Porque, inclusive, muitos de nós, ostentando uma aparência de bondade, quando fazemos algum gesto de compaixão ou de aparente generosidade, a gente quer o imediato reconhecimento. Se não tem, a gente se desvai. Aqui mesmo no Centro Espírita, as pessoas falam: eu não gosto de fazer trabalho no Centro Espírita, de doar, porque as pessoas não agradecem. Agradecer a quem? Agradecer a quem? Eu pergunto. Aqui alguém é dono de alguma coisa, é chefe de alguma coisa, para ter que alguém manifestar: muito obrigado pelo que você fez. O dever que a caridade nos impõe é livre e espontâneo. Os espíritos superiores, eles são escrupulosos, eles não nos indicam o que nós devemos fazer em termos de caridade e de abnegação. Eles respeitam a nossa livre vontade, o livre arbítrio, para termos o mérito da opção que fizemos. Agradecer por quê? Alguns vocês falaram: Valfrido, o centro de vocês não manda cartinha no final do ano de agradecimento. De quê? A gente tem que agradecer a quem? Eu pergunto: a quem? Quando você faz um trabalho, como a sugestão de Chico Xavier, para alguém, você não tem que perguntar até quando você vai servir. A quem você vai servir?
Então, se você está fazendo uma doação espontânea, você tem que esperar a gratidão de quem? Porque todos os trabalhadores da área abnegada, de uma casa como a casa espírita, são pessoas que estão treinando fazer o bem. Como nós comentamos ontem, né, senhor José? Quando foi apresentada a moral cristã, encerrando um dos trabalhos do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, é uma das coisas que a gente aprende, é isso. A caridade só é verdadeira quando você faz sem esperar nada em troca. Não, mas eu não vou doar mais não, porque eu doei lá e não me agradeceram. É assim? Então, quando alguém me fala sobre isso, Valfrido, vocês são dirigentes, fundadores, líderes de quê? E não sei o quê, e não agradeceram. Eu falei, gente, agradecer a quem? Se vocês quiserem que alguém agradeça a vocês, procure quem? Porque aqui está todo mundo na mesma condição. Todo mundo aqui é espírito devedor, que está treinando, forçando a natureza para aprender a exercitar o amor. O amor ao inimigo, o amor ao adversário, a fazer o bem a quem se tenha feito mal. Nós estamos aqui numa academia espiritual das mais intensas. Todo mundo está lutando e trabalhando. Tem que agradecer quem? Tem que agradecer a quem? Eu pergunto, estou aqui registrando, agradecer quem de quem, que fez o quê? E se nós formos observar o tanto de débito que a gente tem com a vida, e o pouquíssimo que a gente faz, nós teríamos imensa vergonha de pedir a alguém que reconheça o que a gente fez. Então, aqui, como a gente vive esse princípio de realidade, na espiritualização, conforme a lei de amor apresentada por Jesus, fica bonito sim para a instituição, socialmente, esteticamente, fica bonito. Olha, você doou, estou te agradecendo. Aí eu recebo um cartão bonito em casa, todo ano eu recebo, porque algumas instituições fazem isso. Obrigado por você ter doado tanto pela farinha que você doou. Que coisa! Isso fica bonito, fica. Mas realmente é isso que a gente tem que fazer. Certo? O trabalho abnegado, esse trabalho que realmente vai nos dar alguma coisa a mais, especialmente depois de deixarmos esse mundo de ilusões, temos que receber alguma coisa agora. E aí Jesus foi muito claro, e o Espiritismo muito mais claro ainda, revivendo essa lição de Jesus, que aqueles que tiverem feito algum tipo de bem, mas que quiseram receber a paga agora, já receberam o que queriam. Deus não lhes deve mais nada. Será muito melhor que a gente faça o bem espontaneamente, sem esperar nada, muito menos reconhecimento. Porque Deus, aí sim, Ele saberá avaliar o que nós mereceremos de recompensa. E como nós conhecemos muito bem a lei de causa e efeito, e quando nós percebemos que, pela postura atual de egoísmo e de orgulho, esses dois grandes vícios que nós possuímos, essas duas grandes paixões degradantes, aí nós não vamos encontrar meio para nos iludirmos e achar que uma esmolinha aqui, um gestozinho ali de abnegação representa santidade. Melhor do que Jesus não existe. Quando alguém tentou dizer-lhe, mestre, sois bom, portanto, ele é o pai, interrompeu. Bom, só Deus. Então, em relação ao trabalho, o que a gente sintetiza aqui é isso. Temos que trabalhar sim, temos que transpirar sim, em todos os sentidos. Trabalhar para mantermos a nossa família, para nos manter com dignidade, para conseguir o pão de cada dia. Mas cuidado com o apego. Cuidado com o apego. Porque talvez grande parte daquilo que nós conseguimos conquistar com a nossa inteligência deveria estar sendo
repartido de uma forma mais solidária. Cuidado com toda e qualquer retenção. E aí nós falávamos, já com administradores da Casa Espírita, com outras pessoas dirigentes, sobre quem é que tem que pagar as contas da Casa Espírita. Quem é que tem que fazer os trabalhos acontecerem? Aí é onde entra o André Luiz e diz: a Casa Espírita tem que ser autossuficiente. Não precisaria nem se vincular a convênios com os órgãos públicos, porque o erário público já está aí para que seja distribuído com as obrigações sociais da área de saúde, habitação, educação e outras. Nós, da Casa Espírita, teremos que entrar com o nosso próprio recurso, com a nossa cota de abnegação. Algumas igrejas cristãs, com base ainda na Bíblia e no seu Velho Testamento, exigem dos seus partícipes a contribuição de 10% daquilo que ganham. O dízimo mencionado, a Bíblia já falava dessa necessidade, de termos 10% do que a gente arrecada para distribuir para as coisas sociais, para os trabalhos abnegados. E as igrejas exploram isso muito bem, e em alguns casos de forma muito infeliz. Na interpretação nossa, esse dízimo não é apenas dar 10% do seu dinheiro, é dar 10% da sua vida. Então pegue 90% do seu tempo da encarnação e dedique ao seu trabalho familiar, ao seu trabalho profissional. Mas não se esqueça de pegar pelo menos 10% de tudo isso, da sua formação moral, da sua formação intelectual, das suas economias financeiras, e tente colocar isso à disposição da sociedade, independentemente dos impostos. Algumas pessoas amigas falam assim: ah, filho, você falar sobre isso, que discurso é esse? A gente não já paga o imposto para isso, independentemente desse imposto, que é obrigatório e a gente não tem como escapar dele. Estamos falando do algo mais da abnegação. É um tema extremamente extraordinário, vasto, mas eu gostaria de deixar aqui apenas uma reflexão final. Porque muitas vezes, além de não estarmos trabalhando de uma forma realmente produtiva, e poderemos nos decepcionar com isso depois da desencarnação, que não vai demorar muito, a gente tem um prazo de validade aqui relativamente curto nesse mundo, ainda temos o problema do desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de inteligência, desperdício de afetividade e desperdício financeiro, e desperdício material de um modo geral. Fala-se inclusive que o lixo do Brasil, se fosse reciclado, dava para sustentar a fome do mundo inteiro, o tanto que o brasileiro desperdiça. Tem uma história, para concluirmos, dentro da literatura espírita, que mostra uma situação simples de desperdício, de uma freira que tomou para si a tarefa de confeccionar roupinhas de lã, tricotando para ajudar a manter crianças carentes, socialmente falando. Sapatinhos de lã, como é que chama aquilo? Os casaquinhos de lã, touquinhas de lã. Inclusive é um trabalho que se faz aqui na cidade, né, com a União Espírita Brumadense, tentando dar apoio a algumas mães que têm alguma dificuldade nesses primeiros dias de garantir esse mínimo para a dignidade do seu rebento. E assim estava a freira fazendo aquele trabalho. Foi o trabalho que ela tomou para si. Tricotava todos os dias para fazer os casaquinhos, as touquinhas, os sapatinhos de lã e as luvas para os recém-nascidos. Trabalho maravilhoso. Só que tinha um pequeno problema. E ninguém achava que era um problema, nem mesmo era. Quando ela ia fazendo o tricô, aquele novelo, quando chegava naquela parte final, às vezes 1 metro, 2 e tal, ela ia jogando fora, ia descartando, ia jogando fora. Aí pegava o novo, ia descartando. E trabalhou assim durante 40 anos. Quando ela desencarnou, ela foi bem recebida, mas sem ressalvas, e sim com uma pendência. Ela ficou: não, como é que pode?
Eu me dediquei a vida inteira a fazer isso. Abri mão de tudo, todos os prazeres materiais, de dinheiro, de tudo, para confeccionar roupas para os recém-nascidos. E tem uma pendência, falou, e tem uma pendência que está aqui grave, e você vai ter que reencarnar como agricultora, pelas condições atuais, não mais para ter ovelhas, para tirar as lãs das ovelhas. É uma prática hoje impossível, salvo raríssimas exceções, mas você terá que repor toda aquela lã que você jogou fora, do final do novelo que você simplesmente desperdiçou. E não foi pouca coisa. Quando foi mostrado isso ao final acumulado, ela se assustou. Aí ela reconheceu e voltou, sim, aceitando a proposta abnegada, a proposta, inclusive, para que ela pudesse concluir a sua reencarnação próxima de uma forma brilhante. Ela ia voltar como uma agricultora na região nordestina para cultivar algodão, enfrentando inclusive um bicudo, mas ela teria aquela luta sôfrega toda, sobreviveria disso para repor o algodoal, equivalente à lã que ela desperdiçou. Imagine. Então, mesmo trabalhando com dignidade, poderemos estar desperdiçando o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa condição moral, a nossa condição financeira. Isso poderá nos pesar. Então, esta é a reflexão sobre o trabalho que nós queremos deixar aqui registrada, para que a gente entenda que o trabalho é uma demonstração de evolução espiritual. Quanto mais evoluído for o espírito, moral e intelectualmente, mais ele vai querer se manter ocupado. Então essa coisa de preguiça, de deixar para amanhã, de procrastinar, deixar para depois, é coisa de gente atrasada espiritualmente. Então o trabalho, sim, deve ser a nossa meta. E é através do trabalho, da ação, que nós vamos conseguir conquistar todas as outras virtudes que ainda nos faltam para sermos considerados espíritos puros e perfeitos e assim plenamente felizes. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.